nossa primeira aula sobre exercícios de funções químicas inorgânicas. Vamos relembrar primeiro o que são funções inorgânicas. A gente diz que uma substância é inorgânica quando ela não contém o elemento carbono em sua constituição. Há algumas exceções, mas basicamente você vai olhar para uma substância e vai observar se ela não tem carbono em sua composição, é uma substância orgânica. Funções inorgânicas, se ela não tem carbono em sua composição, é uma substância inorgânica. E os grupos de substâncias inorgânicas são as funções inorgânicas. São esses 5 grupos. Cabe na sua mão: ácidos, bases, óxidos, hidretos metálicos e sais. Então, você tem certeza que a substância é inorgânica, não tem carbono, pode aplicar essa regrinha. Começou com H, é ácido, terminou com OH, é base, terminou com O, é óxido, terminou com H, é hidreto metálico. Mas detalhe, só vai ser óxido ou hidreto metálico se só tiver 2 elementos, não basta a terminação. Se não for nem ácido, nem base, nem óxido, nem hidreto, será um sal. Essa é a regra, é simples assim. Podemos aqui ver alguns exemplos. O HCl. Todas essas substâncias, pode observar, elas não têm o elemento carbono, elas têm o Cl aqui, algumas, né? Há exceções, repito, na química inorgânica, como por exemplo, os carbonatos. Mas, basicamente, você tem que olhar isso. Então, veja, começou com H, é ácido. Terminou com OH, é base. Terminou com O e só tem 2 elementos, é óxido. Terminou com H, só tem 2 elementos, hidreto metálico. Agora olha esse cara. Não é ácido, nem base, nem óxido, nem hidreto. É um sal. Sobrou dúvida sobre essa teoria? Busca neste mesmo canal, nessa mesma playlist que você está, o vídeo sobre funções inorgânicas, que contém também uma musiquinha aí para te ajudar. Vamos ao primeiro exercício que caiu na FUVEST. Assinale a alternativa que apresenta 2 produtos caseiros com propriedades alcalinas. O que está aqui em vermelho não estava lá na prova da FUVEST, eu só coloquei para ajudar, porque é o seguinte, a resposta é a C. Leite de magnésia, o que é? É água misturada com esse cara aqui. E esse cara é o hidróxido de magnésio. Veja, é uma base, porque termina com OH. Você só ia acertar essa se você soubesse que leite de magnésia é água com hidróxido de magnésio. Na verdade, pelo nome, hidróxido de alguma coisa, isso é nome de base. Toda base tem o nome assim, hidróxido de, e depois o nome do cátion associado a ela. No processo de fabricação do sabão, sobra um dos reagentes que formam o sabão, que é a base. Então é por isso que o sabão caseiro é realmente básico. Ele, na verdade, é neutro. Então aqui entenda sabão como aquele produto que você tem em casa, como diz o exercício, fala do produto caseiro. Então o exercício não está errado. Tá? Resposta C é a resposta correta. Exercício que caiu na UEL. Na UEL, o X não estava pintado em azul, tá? Aqui é só para reforçar. X é uma substância gasosa nas condições ambientes. Quando liquefeita, ou seja, quando essa substância está no estado líquido, quando ela é passada do estado gasoso para o estado líquido, que é a liquefação, né? Por isso, quando liquefeita, praticamente não conduz corrente elétrica, porém forma uma solução aquosa que conduz bem a eletricidade. Então, pelas características, quem é? Em primeiro lugar, condições ambientes, ser gasoso. Isso só vai acontecer com um composto se ele não for iônico, porque todo composto iônico, devido à força eletrostática que une os íons nas substâncias iônicas, será sólido nas condições ambientes. Então, tudo que é iônico aqui a gente tira. KBr eu sei que é iônico, porque metal com ametal, um quer dar, outro quer receber elétron, é iônico, ou simplesmente é um sal e todo sal é iônico. Tira aí.
ficamos com as outras alternativas. Agora, veja, aqui nós temos 3 substâncias simples, que nós devemos só conseguiremos chegar na resposta agora pela questão da condução da corrente elétrica, porque realmente argônio, nitrogênio e ozônio todos sabemos que são gasosos na temperatura ambiente. O HCl, talvez você se confunda, né? Você imagina HCl como um líquido. Na verdade, quando falamos ácido clorídrico, estamos falando em HCl misturado com H2O, né? HCl com água. Esse cara aqui, a gente costuma chamar de ácido clorídrico. Referimos à solução aquosa do ácido clorídrico. Nós costumamos falar que esse cara aqui é ácido clorídrico quando estamos nos referindo a ele na água. Porém, o HCl também é chamado cloreto de hidrogênio quando ele está puro. Nas condições ambientes, ele não é líquido não, ele é gasoso, como diz lá em cima a substância em questão. Se ele for liquefeito, passado para o estado líquido, puro, sem água no meio dele, ele não vai conduzir corrente elétrica. Por quê? Porque para conduzir corrente tem que ter íon solto, se movimentando. E o ácido só ioniza na presença de água. Agora, na água ele vai conduzir bem. Então, ele é o cara do exercício. Lembrando você que argônio, nitrogênio e ozônio não vão conduzir eletricidade, mesmo que sejam colocados na água. A condução de eletricidade deles seria algo insignificante. Resposta é a letra B. Temos aqui HCl4, H2MnO4, H3PO3, etc. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, como eles podem ser classificados, caiu lá na Universidade UVA do Ceará. Veja bem, nós temos aqui ácidos. Repare que começam com H, começam com hidrogênio suas fórmulas, são ácidos oxigênio. Agora, um ácido ele pode ser classificado de acordo com o número de hidrogênios que cada molécula dele libera quando colocado em água. Só que não é tão simples, não é só você olhar e ver, tem um hidrogênio libera 1, 2 libera 2. Geralmente é assim, só que em alguns casos não. Esses casos você vai ter que decorar. Como, por exemplo, o H3PO3. Ele só libera 2 hidrogênios quando jogado em água. Como que você vai saber disso? Decorando, não tem outro jeito. Ele agora vai fazer parte daquela lista de coisas que você tem que decorar. O H4SB2O7, ele de fato vai liberar seus 4 hidrogênios. Esse daqui libera seu único hidrogênio, esse libera seus 2 hidrogênios. Então, de monoácido, esse diácido, esse também é um diácido e esse é um tetraácido, tá? E qual será a alternativa então? Ó? Monoácido, depois diácido, só ficamos entre as 3 primeiras. Depois esse cara é um diácido, aí é que ele diferencia do resto. E depois termina em tetrácido. Resposta é a letra C. Perclórico, que é o HClO4. O nome aqui, lembre-se que é formado fazendo assim, você chama ácido, aí você pega o ânion, só você tirar o hidrogênio, o que sobra é o ânion, ClO4. Você vai na tabela de ânions e vai descobrir que o nome desse cara é perclorato. Aí você faz a troca de terminação, eto para hídrico, ito para oso e ato para ico. Periquito teimoso com pato no bico. Então, esse trocando a terminação fica perclórico, por isso ácido perclórico. Ele é forte. Como é que eu sei se um ácido é forte ou fraco? Quando o ácido tem oxigênio, você faz assim, ó, o número de oxigênios menos o número de hidrogênios ionizáveis. Aqui é 4 menos 1 dá 3. Se o resultado dá acima de 2, o ácido é forte. Quais as espécies químicas presentes em maior concentração numa solução aquosa deste ácido? Ácido, gente, quando ele é colocado em água, o H dele se separa do seu ânion. Ele fica assim, ó, o H dele vira H+, e o seu ânion se solta como ele é formado, né? ClO4, aqui, ClO4 menos 1, que é a carga desse ânion. Uma maneira fácil de ver que a carga desse ânion é menos 1 é que precisa de um hidrogênio para neutralizar ele. Cada hidrogênio é mais 1. Tá? Então vai se formar H mais ClO4 menos. Nós sabemos que
cada molécula desse ácido vai se quebrar em HClO4-. Como é que eu sei que todas as moléculas vão se quebrar? Porque é um ácido forte. Mas na realidade mesmo, tá? Numa última análise, não são todas as moléculas que se quebram. Pode sobrar algumas moléculas do próprio ácido presentes. Mas aqui a pergunta é: quais as espécies químicas presentes em maior concentração? Então, praticamente todas as moléculas de ácido vão se quebrar em H+ e ClO4-. Essa seria então a resposta: H+ e ClO4-. Só que tem um detalhe: nós estamos aqui numa solução aquosa. Então, dizer que a maior concentração é só essas duas, né, a gente poderia questionar, está faltando também água. Mas não é comum a gente falar em concentração de água na água. Tá? Então, por isso, o autor não se faz referência aqui à molécula de água que está presente no meio. E a resposta é a letra A. Por que não pode ser a letra B? Repare que o ClO4 ele vai estar separado do H. Ele vai estar como ClO4-. Tá? E esse oxigênio que ele faz referência vai ser formado. Apenas o ácido vai separar o H do seu ânion. Tá? Vai sofrer o processo de ionização apenas. Ácido jogado na água, o cátion, o hidrogênio se separa como H+, e o restante da molécula vira um ânion. Só que ainda existe mais uma coisa. Cada H+ vai buscar uma molécula de água e vai formar o chamado íon hidroxônio, o H3O+. Então a resposta ainda mais correta seria H3O+ e ClO4-. Porém, existe quase que uma combinação na química, mesmo em nível de doutorado, de usar o H+ para representar H3O+. Então, quando a gente olha H+ na química, a gente deve entender: ele, sozinho, ele não vai existir no meio aquoso. Ele vai se ligar com uma molécula de água e vai formar H3O+. Mas a representação H+, ela é sim válida, mesmo química mais fina possível. Resposta a letra A. O quinto exercício da FEI São Paulo, ele pede os nomes dos ácidos oxigenados abaixo. Então aqui você tem que saber a nomenclatura. Como é que você faz a nomenclatura? Tira o H. O que sobra é o ânion. Quem é o ânion NO2? Você tem que saber da tabela de ânions. Da mesma maneira, os demais. Como é que você faria no vestibular se você não sabe tudo de cor? Vai para os mais conhecidos. Então aqui, ó, H2SO3. O SO3, ele é o sulfito. Daí você tem que fazer aquela troca de terminação. Ito para oso. Fica ácido sulfoso. Só que os ácidos do enxofre, na hora de formar o nome deles, tem que acrescentar OR no meio. Então tem que acrescentar UR no meio. Então fica ácido sulfuroso. O terceiro é sulfuroso. Repare que aqui você vai eliminar a alternativa E, a alternativa D e a alternativa B. Fica só entre A e B. Aí você vai para o segundo mais famoso, H3PO4. Esse aqui, o que ele apresenta como ânion? Tire todos os Hs. O ânion é o PO4 3-. É um dos ânions mais famosos, é o fosfato. Ato troca para ico, fica fosfico. Só que os ácidos de fósforo, na hora de dar o nome deles, você tem que acrescentar OR no meio. Tem que acrescentar OR no meio. Aí fica ácido fosfórico. Então você está entre tem que terminar em sulfuroso e fosfórico. A única alternativa que termina em sulfuroso e fosfórico é a alternativa A. Então veja, você não precisa saber tudo para acertar no vestibular na fase de alternativas. Mas aqui voltando, HClO3, você vai tirar o H. Quem é o ânion ClO3? É o ânion clorato. Ato troca para ico, fica ácido clórico. Tá? Lembrando que aqui os nomes são ácido nitroso, ácido clórico, tem a palavra ácido antes. E o HNO2, tira o H,
Quem é o ânion NO2-? É o ânion nitrito. Trocando a terminação, fica nitroso. Então, esse é o ácido nitroso. Resposta, letra A. Internet, lista de exercício. Resolve tudo o que você puder e a gente se encontra num próximo vídeo. Bom estudo para você!